Papo de impacto em novo episódio, recebendo hoje Breno Salomão. Obrigada, Breno, por participar com a gente. Eu agradeço a oportunidade de conversar um pouquinho de Lagoa Santa. Eu vou ser bem breve na apresentação, gente, porque o que não falta aqui hoje é assunto. Vamos começar falando dessa continuidade, que não é tanta continuidade assim do governo anterior. Você saiu de vice, agora para prefeito, mas está propondo uma nova gestão, um novo olhar, uma nova cidade. Como é que é isso? Olha, acho que cada um tem uma forma de administrar, né, não é porque é um governo de continuidade, vamos dizer assim, que você tem que continuar tudo aquilo que estava sendo feito na gestão anterior. Eu era vice-prefeito, né, eu respeitava muito a posição de prefeito, né, não sou eu que estava à frente da prefeitura, saber reconhecer o meu papel de vice-prefeito. E agora como prefeito eu tenho a forma de administrar aquilo que eu acho que tem que ser prioridade do governo, a forma como trabalhar, internamente, externamente. Então, esse novo olhar, essa nova cidade, essa nova gestão é colocando em prática aquela cidade que eu entendo que é a cidade que Lagoa Santa merece ter, a forma como ela deve ser conduzido o dia a dia da prefeitura. É, é só isso, não tem nada diferente disso, entendeu? Às vezes as pessoas pegam esses dizeres e criam um clima muito diferente do que é, né? É normal da política as pessoas quererem sempre achar problema onde não tem problema. É só uma forma mesmo da gente poder. É uma forma diferente de olhar a cidade de Lagoa Santa, e a gente está mostrando isso aí nesses primeiros meses de governo, assim, né, um ano e poucos meses de governo, então nós estamos mostrando dessa forma diferente que a gente quer que a Lagoa Santa seja conduzida. Vamos começar falando então dessa organização, dessa reorganização administrativa que você fez, né. Eu acho que foi uma das principais coisas que inclusive tomou muito do seu tempo, da sua energia, nesse começo de mandato? O início foi um início difícil para a gente, na prefeitura. Primeiro que a gente precisou fazer uma migração de sistema, a gente começou a prefeitura sem sistema. Era um processo que no decorrer de 2024 já era para ter acontecido essa mudança do sistema Sônia para o sistema Beta, e não aconteceu. Uma decisão judicial, a Sônia, que era o antigo sistema, deveria permanecer funcionando até o dia 5 de janeiro, e eu assumi a prefeitura sem sistema, né, então a gente teve que fazer uma migração para a Beta, e essa migração é natural, qualquer prefeitura que fez um processo desse sabe o quão traumático é você ter que exportar dados de uma plataforma para outra plataforma, dados que se corrompem, que somem. Treinar uma equipe, né, Então Breno? não foi fácil, foi um início difícil. A gente ficou aí, alguns meses batendo cabeça. A prefeitura ficou fechada praticamente o mês de janeiro, sem conseguir gerar guia, sem conseguir pagar ninguém, sem conseguir gerar folha de pagamento, então foi bem difícil para a gente. E na sequência veio toda a reformulação que eu entendi ser necessária na própria prefeitura, de estruturação mesmo, de locais que estavam dentro de uma secretaria, que a gente entendia que o local correto era em outra secretaria, a própria criação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, pegando turismo e cultura, levando para dentro dessa pasta, porque eu sempre entendi a importância de ter um desenvolvimento econômico pujante na cidade, a cidade vive de negócios, tá. É uma cidade que hoje tem uma base arrecadatória muito forte no mercado imobiliário, que a gente tem ainda um percurso que a gente ainda consegue manter essa base arrecadatória, mas já temos que começar a pensar no futuro, que é uma transição para uma nova base, de sustentação financeira do município. E Sim. nada melhor que uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico para poder trabalhar exatamente esse conceito dessa mudança. Então a gente criou a secretaria, depois a gente também criou a Secretaria de Relações Institucionais e Comunicação, que é quem faz todo aquele elo de trabalho junto com o legislativo, junto com a Assembleia, junto com o governo federal, que é importante, né, que ele ficava a cargo único e exclusivo do prefeito, e com tanta distribuição que o prefeito tem, não tem condição da Sim, gente poder ficar tendo esse trabalho que é tão importante, né, que é a relação hoje que traz emendas para o que município, traz constrói a política, né. exatamente, constrói a política, que tem esse relacionamento com entidades privadas também, que acaba sendo feito. Então isso acaba que libera um tempo precioso para o prefeito poder olhar mais de perto a saúde, a educação, né, o desenvolvimento social. Então essa reorganização ela foi necessária da gente poder fazer para que fosse uma prefeitura mais dinâmica, mais moderna, e cada um trabalhando dentro da sua área ali, fazendo o melhor papel possível. Eu acho que o resultado está aí, a gente está conseguindo mostrar hoje. Talvez a população ainda não consiga enxergar esse avanço e ganho administrativo que nós tivemos, mas hoje a prefeitura é uma prefeitura muito mais eficiente,
em termos de sistema, em termos de organização, em termos de fluxograma. Então faça com que seja uma prefeitura mais ágil, mais moderna e com certeza em breve a população vai conseguir, se já não está conseguindo, né, porque hoje a gente Sim. está conseguindo ter tanta entrega e tantos anúncios, não é à toa, né, Uhum. Quer dizer que a casa está muito bem não organizada. nasceu dinheiro aqui na prefeitura da noite para o dia, né, dinheiro não brota assim. Não é o dinheiro do Breno que está dentro da Não, não. prefeitura. As pessoas falam: "Pô, mas como é que vocês estão conseguindo tanta ordem de serviço agora dada, tanta obra saindo, tanta coisa acontecendo, tanta mudança na educação, na saúde, um aumento significativo dos investimentos também nessas áreas, como é que está acontecendo isso?". Está acontecendo exatamente dessa reorganização, da renegociação de contratos, de uma prefeitura que faz contratação melhor, compra aquilo que é necessário comprar. Sim. Tá, assim, um exemplo pequeno, bobo, para a gente poder dar, mas que impacta e mostra isso que eu estou querendo te dizer. A gente fez agora uma licitação para instituições financeiras que atendem a Uhum. prefeitura no custo com Pix. Então, o município, se você pagava a prefeitura via Pix, tinha uma taxa ali que o município pagava para a instituição financeira que recebeu. Se eu fazia um pagamento via Pix, eu também Aham. fazia uma taxa nisso. A gente fez um processo aqui agora e ganhando, quem ganhou essa concentração dos Pix da prefeitura foi a Caixa Econômica Federal. Uhum. Isso gerou uma economia anual para o município da ordem de R$ 1 milhão. Meu Deus. Uma coisa simples, uma coisa que ninguém enxerga, mas Sim. que vai enxerga que acaba enxergando como? Na hora que eu consigo pegar esse 1 milhão, que eu deixo de mandar para as instituições financeiras, Sim. eu começo a pegar esse 1 milhão e faço investimento na melhoria da cidade, né. Inclusive na área da saúde, né, com esse 1 ano e pouco aí de governo, dá para falar que o problema da saúde está resolvido? Olha, resolver o problema da saúde não é fácil, né. O Brasil inteiro, né, O Brasil gente? inteiro, mas eu falo que hoje Lagoa Santa, apesar de algumas reclamações, ela está infinitamente melhor que todas as cidades aqui do entorno. A gente tem hoje um hospital que ele custa muito dinheiro para a gente, nós estamos falando da ordem de 3.800.000 por mês, e sendo que desse valor o governo federal na sua cota parte coloca aqui 1.200.000, o governo do estado coloca R$ 300.000, 1,5 milhão, então para 3.800.000 a prefeitura entra com muito dinheiro, né, mais de 2,5 milhões. Então não é brincadeira o que a gente tem que fazer aqui para poder manter a saúde. Mas a gente é gratificante quando você consegue ver que filas de cirurgias, que a gente tinha demora de 2, 3 anos em cirurgias, hoje a demanda que eu tenho de cirurgias a ser realizadas em Lagoa Santa eletivas são menos de 200, tá. A gente tem hoje uma carreta aqui em Lagoa Santa fazendo todo o trabalho de mamografia e ultrassonografia, são 2.200 consultas que estavam paradas esperando serem feitas. Então a gente hoje tem uma missão, que é diminuir a fila de exames especializados e consultas, Uhum. que nós vamos caminhar também para esse ano, chegar ao final do ano com um número bem reduzido também. Então isso mostra que é um investimento que não é pequeno. A gente fez um aumento no nosso investimento em saúde no município de um ano para o outro em mais de R$ 10 milhões. Muita É coisa. muito dinheiro de uma cidade que não é tão rica igual todo mundo imagina que é. Sim. Lagoa Santa tem essa falsa impressão de ser uma cidade muito rica. Eu converso com muitos prefeitos, Uhum. e quando eles chegam eu sempre falo: "Ah, tá vindo um prefeito de cidade rica aí". "Opa, não sou Nova Calma Lima, não lá. sou Conceição do Mato Dentro não, eu sou Lagoa Santa". É uma cidade bem administrada, é uma cidade muito organizada, Sim. é uma cidade que consegue fazer investimentos estruturantes com recurso próprio, com recursos que a gente consegue de emenda parlamentar, desse trabalho que é feito, né, de relações institucionais com os nossos deputados, com os nossos senadores, com o próprio governo do estado e o governo federal. Então a gente consegue ter muita entrega. Medidas compensatórias, mitigadoras, que a gente também faz aqui de forma muito correta, a gente consegue ter muita entrega em Lagoa Santa. Dá essa falsa impressão, né, de ser uma cidade que está dinheiro sobrando. Na verdade não é isso, é uma Uhum. cidade que tem uma receita corrente líquida comparada aí com outras cidades bem abaixo, né. Mas a gente vem conseguindo trabalhar e ter muita entrega, né. Na saúde, investimento muito alto que a gente fez no hospital, Sim. que a gente entendia ser necessário fazer para poder melhorar a estrutura física do hospital, que era muito ruim, para poder a gente ter uma porta de entrada com mais conforto, mais humanizada. Então as obras começaram.
Então vocês vão ver uma nova Santa Casa muito em breve, com uma estrutura física diferente, consequentemente, um atendimento diferente. Investimento também na área da saúde, unidades básicas de saúde, a gente tem muito prédio alugado, então nós estamos entregando agora no mês de maio a unidade básica de saúde do Santos Dumont, já estamos construindo a nova unidade básica de saúde do Aeronautas, já vamos assinar o convênio com o governo do estado para a nova unidade básica de saúde do Francisco Pereira, estamos construindo a unidade do Promissão, a da Lagoinha de Fora vai ser entregue também para a gente, através de uma medida mitigadora, compensatória, então não vai ter custo para o município a construção da unidade. Estamos construindo 3 farmácias municipais descentralizadas, uma no Palmital, uma no Bela Vista, uma no Solário. Vamos começar agora vamos entregar agora também no mês de junho, reformado, o nosso centro de especialidade odontológica também, que fica na Vila Maria, e vai para a licitação agora no mês de maio, o centro especializado em reabilitação. Então a gente vai fazer um trabalho de forma profissional, principalmente com os neurodivergentes, onde que o CAIS é hoje. Então a gente trabalha hoje no CAIS numa estrutura muito precária, um imóvel alugado, faltando profissional, um espaço que é muito acanhado pelo tamanho da necessidade que nós temos hoje em Lagoa Santa. Uhum. Então também nós estamos fazendo essa obra, vai para licitação agora, todo ano que vem de entrega. Hemodiálise, que já foi anunciado também, a gente está finalizando os projetos executivos para poder mandar para licitação. O nosso Centro Municipal de Imagens, que é um sonho, que estamos trabalhando agora já para poder viabilizar e também construir em Lagoa Santa. Então são muitos investimentos que estão sendo feitos, que vai trazer uma melhoria significativa para a população, para a nossa gente, você não tenha dúvida disso. A gente sabe que o desafio da saúde, que quanto mais resolutiva ela fica, mais demanda a gente tem. A Sim. gente mostra isso nas escolas hoje, com muita gente indo para as escolas públicas, Uhum. mas a gente sabe que é um desafio que a gente tem que encarar de frente, encarar com responsabilidade, porque a gente sabe que saúde não é, a gente não pode brincar com saúde. Sei que não vamos atender todo mundo, as pessoas geralmente têm, infelizmente, o péssimo hábito de não ter uma saúde preventiva, né. Sim, sim. Então quando a situação já chegou num ponto crítico, Da é a hora que ela urgência, né. procura a saúde e quer ter seu problema resolvido naquele momento, Sim. né. A gente faz o máximo para resolver, mas às vezes a gente não consegue resolver naquele momento. Você E a citou escola pública, vamos falar um pouquinho da educação, coisas que nunca tinham sido feitas em Lagoa Santa acontecendo? Me conta. educação, uma coisa me incomodava muito, e eu tinha sempre tive acesso às pesquisas que a gente fazia junto à população, dos serviços prestados pela prefeitura. E educação era sempre muito bem avaliada, sempre muito bem avaliada. Mas na hora que você começa a pegar os dados reais, indicadores, que são indicadores oficiais de IDEB e das provas que são feitas com os alunos da rede municipal, você vê que aquela avaliação positiva era um pouco mascarada pelas obras que a gente fazia. Então a gente tem bons prédios públicos, boas Sim, escolas, tinha um transporte escolar. a visão da família é muito diferente, né, da visão, por exemplo, dos profissionais da educação. Isso, então assim, era uma avaliação, não é que uma boa escola não seja importante, não é que ter um transporte público não seja importante, você não ter lá 20.000 refeições servidas diariamente não seja importante. É muito importante sim, mas Fundamental. para mim, quando você tem um aluno aprendendo, isso para mim é mais importante. Sim. Então quando a gente via aqueles dados ali, que Lagoa Santa, na hora que você pegava aqui na região 21 cidades avaliadas, a gente era a 18ª, então aquilo me incomodou muito. A gente teve uma decisão ousada naquele primeiro ano de governo, que foi mudar a metodologia de ensino, para poder pegar aquilo que a gente entendia que estava funcionando no Brasil. A gente não tem que inventar roda, a gente tem que Sim. procurar aquilo que funciona, aquilo que traz resultados, Já foi testado, já foi testado, aplicado? aplicado e trazer para a cidade. Então a gente fez isso no primeiro ano, um período curto, né, de 6 meses, a gente teve que colocar isso em prática. Esse ano já começa desde o início do ano, com todo esse aprendizado nessa nova metodologia, né. No primeiro ano a gente fez da primeira à quinta série, que foram os anos iniciais. Esse ano já compramos todo o material do primeiro ao sexto, para aquele aluno que pegou no quinto já continua no sexto, ano que vem já vai estar o sétimo também, para a gente poder mudar essa referência da educação de Lagoa Santa, de fazer com que o aluno saia da escola realmente com condições de ir para o mercado de trabalho. Uhum. Vai ser consertado isso com 1 ano de governo, com 2? Não. Né? A educação, eu falo que a gente dá o primeiro passo, mas é um resultado que é
né, ele vai A surgir longo ao longo do prazo. prazo, é médio prazo, longo prazo. Mas tem que tomar coragem de fazer agora, Sim, sabe, não dá para esperar. Eu falo que muitas vezes o bom gestor não tem que preocupar em colher o fruto do que ele está plantando. sim. Essa ansiedade, né, de Não, ele fazer. tem que saber que ele tem que plantar e ele tem que ter tranquilidade, a felicidade de saber que lá na frente um outro colheu. Porque assim, eu não estou preocupado se o mérito vai cair na conta de A, de B ou de C, o que me interessa é o seguinte, o aluno, ele para mim ele que é o verdadeiro ganhador daquilo que você está plantando. Ele que tem que colher aquele fruto que você está plantando. Se ele estiver colhendo, ótimo. Se quem vai levar o mérito vai ser outro, isso aí para mim não tem problema nenhum. Mas na vida pública nós temos que pensar nisso. Sim, Eu sempre falo que fazer um governo de mandato é muito fácil, demais. muito fácil. Eu Tudo que falo que a começa e gente acaba em 4 anos, é né, ou muito em fácil. 8. Eu sempre falo com a minha equipe que a gente tem que deixar um legado positivo, um legado que as pessoas que venham a ser prefeitos pós-Breno, eles saibam que aquele caminho que foi traçado não tem como voltar atrás. Uhum. Ele foi bem traçado, ele foi bem trilhado. É o que eu tenho trabalhado aqui na educação, principalmente. Educação, eu falo que é o futuro do país. Eu tenho falado várias vezes que essas brigas que tem hoje aqui não vai mudar o Brasil. Pode melhorar, mas a grande transformação, a grande mudança do país como nação, ela vai acontecer se tiver um investimento nessa geração que está vindo aqui agora. A gente hoje já tem um desafio que na minha época não tinha, que é o telefone celular. Sim, Né? Hoje o telefone celular é muito perverso, ele ajuda muito, mas atrapalha muito. sim. Você pega uma criança, eu tenho esse problema em casa, ela está lá no telefone celular, você tenta tirar o telefone celular dela, É, não sabe a mais, pessoa né. se transforma, Sim. ela ficou extremamente dependente do telefone celular. A maioria das coisas que o telefone celular te passa não são coisas aproveitáveis, não Gente, são saber coisas, muito bem gerenciar, não são né. coisas úteis, né? Então a gente ainda tem que lidar com isso, de como pegar essa geração que está vindo aqui agora, hoje viciada no telefone celular, e começa a fazer ela ser viciada em aprender, né, realmente, não aquilo que é só os seus direitos, mas aquilo que é o seu dever Também, como principalmente. cidadão, como sociedade. Porque hoje todo mundo só quer saber dos seus direitos, as pessoas só querem cobrar, cobrar, cobrar. Mas ninguém hoje para pensar o seguinte: espera aí, eu faço parte dessa Eu cidade. sou fruto dela, eu acho que mais E eu que isso, tenho né. também obrigações perante a minha cidade, Uhum, né. Então está na hora das pessoas também entenderem um pouco isso aí, para poder a gente poder construir uma sociedade melhor. com certeza. Acho que é o gancho perfeito para a gente falar da polêmica do carrinho do Google Municipal. Me conta sobre isso. Está prejudicando a população? Que história é essa, Breno? É, deu polêmica demais, né. Mas na verdade a prefeitura ela fez um trabalho muito grande aqui de geoprocessamento, né, de dela ter a planta municipal bem desenhada, ali para a gente poder colocar os nossos indicadores. Então todas as secretarias municipais, elas estão dentro desse sistema que chama ArcGIS, ela abastece todas as informações que são necessárias para uma tomada de decisão do prefeito. Uhum, Então, na hora que eu tomo uma decisão de uma obra, que eu tenho que tomar decisão de uma ação a ser feita na área da saúde, de um transporte escolar, quando eu tenho esse sistema bem abastecido, a decisão fica fácil de ser tomada. E esse carrinho, que é o Maps que a gente contratou, né, não é o carrinho da multa igual todo mundo fala, é um carrinho que roda a cidade, são várias intercorrências, são mais de 30 que ele pega tudo ali, então ali ele olha se tem buraco na rua, ali ele olha se a rua, a conservação da pavimentação da rua, se ele olha iluminação pública, ele olha publicidade, ele olha sinalização horizontal, vertical, ele olha quebra-mola, travessia elevada, a situação que está, ele olha se o lote é murado, se o lote tem passeio, se o mato tá alto, se tem casa construída, onde que não era para ter casa construída, se tem invasão, então ele olha tudo, né. A questão da multa, o cidadão de bem que anda de forma correta não tem que preocupar com carro de Google, né. Aquele que não anda correto, que faz a coisa de forma errada, ele tem que realmente preocupar. Agora o cidadão tem que entender o seguinte: eu estou sendo prejudicado, porque tem uma pessoa que tem um lote, o lote está sendo valorizado pelo trabalho que é feito na cidade, que a gente sabe que isso acontece muito, né, a pessoa compra demais. um lote hoje que vale X, daqui a um ano o lote está valendo 30, 40% a mais. Então a Uhum, pessoa tem ganhado, né, no seu investimento, tem valorizado o seu investimento com as ações da cidade. uhum.
Acho que nada mais justo que tomar conta do seu patrimônio. O patrimônio é dele, o patrimônio não é da prefeitura. Acho que é o mínimo que ele faz. Então, muitas pessoas não pensam assim, ele tem lá, deixa quieto ali. Só que aí o mato vai crescer, o mato toma o passeio que não está feito o calçamento, não está feita a calçada, vem para a rua. A culpa é de quem? A culpa é sempre do prefeito. A pessoa está lá ganhando, valorizando seu patrimônio e está prejudicando uma série de pessoas. Essa pessoa tem que preocupar com esse carrinho, sim. Uhum. Né? Aquele construtor que está construindo uma casa, está construindo um prédio, que usa da rua como canteiro de obras, Não tá certo. então, quer dizer, o cidadão de bem tinha que achar bom o que está sendo feito, né? Sim. Para poder fazer com que as pessoas não atrapalhem o dia a dia de outras pessoas que já moram, que convivem nas ruas da cidade. E acho que para além disso, né, ter esse pensamento macro, já que a gente vive em sociedade, né, a não limpeza de um lote, ela impacta a saúde, ela impacta no visual da cidade, que contribui para o crescimento econômico, enfim, é um ecossistema muito mais E ela complexo. tem que entender, gente, que qualquer ação que a prefeitura toma, eu tenho que botar mais equipe de limpeza, vamos tentar colocar? Vamos tentar. Hoje está muito difícil mão de obra, a gente sabe disso. Para limpeza Sim, urbana, principalmente, que a limpeza urbana, a pessoa trabalha debaixo do sol, debaixo de chuva, inchada na mão. Você sabe que hoje é difícil encontrar esse profissional, né? A gente tem essa limitação. Mas que você encontre para trabalhar. Hoje tem 3 equipes, são mais de 120 pessoas diariamente nas ruas, os famosos verdinhos, né? sim, Mais de 120 na rua trabalhando diariamente. Vão dobrar para 240? Não. Quem paga a conta, gente? Quem paga a conta é o cidadão. sim, Então ele tem que entender que qualquer ação da prefeitura que é feita, isso gera um custo. Esse custo ele acaba que ele retorna para o cidadão através dos impostos que ele paga. Então é melhor a gente poder fazer esse investimento naquilo que vai trazer um retorno para a cidade mesmo, melhorar a saúde, melhorar a educação, melhorar mais drenagem, fazer mais obra de pavimentação, construir mais praças. É melhor o investimento ser feito dessa forma. Não a gente fazer um investimento numa limpeza que você faz ela hoje e daqui 6 meses o mato volta a crescer, fazer até tudo o de dia você jogou novo. fora. Sim, Então o que a gente quer? Que cada cidadão faça o seu papel. Cada um tem a sua obrigação como cidadão. Que a pessoa se sinta, né, morador de Lagoa Santa que cuida da cidade, que não só exige, né, que o prefeito cuide da cidade. Cuidar da cidade é obrigação de de todos, todos, não com é só da certeza. prefeitura. Deixa eu voltar na educação, porque eu acho que a gente não falou da cereja do bolo. Aliás, a gente não falou do uniforme, que também é muito legal. E vamos entrar nessa cereja do bolo, o que que é esse contraturno? Olha, uniforme era um desejo que eu tinha desde a gestão passada, a gente dar um uniforme completo. E nunca foi levado para frente. Então, no meu primeiro ano, eu também não tinha como, já começava o ano, né, no mandato, também não tinha como dar uniforme ali no início do ano. Aham, Mas já saiu comissão que nesse ano a gente começaria o ano letivo com uniforme. Tive muito problema de entrega, normal, porque as chuvas atrapalharam muito, também a questão de produção, mas foi tudo entregue, né? Para quem nunca teve, né, gente? Na hora que você consegue dar, são mais de 60.000 peças. nossa, Se olhar, tênis, meia, calça, short, camisa, agasalho de frio, uniforme, material completo, uma mochila super bacana que esse ano a gente fez, também super resistente, com todo o material para os alunos, material didático e extremamente necessário, porque eu rodava muitas escolas como vice-prefeito e secretário de desenvolvimento urbano, mas não para olhar a educação, rodar para poder olhar a questão de manutenção, questão de construção, questão de ampliação. E ali você via um cenário de crianças que tinham uniforme bem conservado, crianças que tinham uniforme muito surrado e crianças que sequer tinham uniforme. Isso me incomodava. Então você pega hoje a prefeitura, é uniforme igual para todos, né? A gente tem hoje pessoas que estudam na rede pública que têm condições financeiras e tem pessoas que vão na escola, infelizmente, por causa da comida, sim, para ter condição de alimentar. Isso é uma realidade, que a gente não pode escondê-la. claro, Então você imagina uma família que não tem condição de dar uma alimentação, como é que seria dar um uniforme para a criança? impossível. Então você via uma situação muito complicada. E hoje vai na rede, o uniforme é igual para todo mundo. A criança com tênis, eu tive numa reunião, eu tive no Morro do Cruzeiro, para entrega do material, e ele ia, tava lá as crianças com tênis, esses tênis da prefeitura, e a diretora, a professora falou comigo, ó, se você viesse aqui no ano passado, você ia ver muitas crianças com chinelo.
porque elas não tinham tênis para poder vir na sala de aula. Então isso é muito gratificante quando você proporciona isso. E ano que vem, com certeza, né, nós vamos fazer também, é uma política que foi implementada agora que não tem volta, Sim, não acho que tem isso que é o volta. mais Ah, importante. então assim, é muito natural que no primeiro ano de novidade para todo mundo, né, falhas aconteçam, gente, a gente tem que Claro. reconhecer isso, né, e trabalhar para que a gente melhore, para que não aconteça essas falhas no ano seguinte. É o que a gente tem trabalhado, então já estamos antecipando a compra de todo o uniforme da rede agora para o primeiro semestre, para que o uniforme todo em dezembro a gente tenha que preparar, para a gente ter tempo de separar com calma, com tranquilidade, para essa rede nossa que é quase 9.000 alunos, né, todo mundo possa receber o uniforme no ano que vem e continuar, né. Trabalhar agora para poder ter uma campanha aí, porque criança, né, cresce muito rápido, né, então o uniforme desse ano Verdade. possa ser compartilhado entre as famílias no ano que vem, então nós vamos fazer um trabalho legal também disso aí. O contraturno, a gente aumentou bastante os alunos em contraturno escolar, comparado com 2024. Esse ano de 2026 já também aumentamos comparado com 2025, mas a gente quer ampliar ainda muito mais. E a gente vai fazer um trabalho diferente a partir do ano que vem no contraturno escolar. Então, o contraturno escolar vai ser uma cesta de serviços que vai envolver reforço escolar dentro da escola, vai envolver atividades esportivas no nosso complexo esportivo, que está sendo construído muito para isso também, e vai envolver uma mudança de conceito naquele prédio que está sendo construído na Orla da Lagoa, que ele seria a creche centro, não vai ser creche centro mais, ele vai ser o centro de referência educação do tempo integral. Então ali também vai ser um espaço para que vai estar o inglês bilíngue, vai estar socioemocional, vai estar robótica, vai estar empreendedorismo, então vai trabalhar também um conceito diferente nesse prédio que está sendo construído agora. Por isso que a obra não está pronta ainda, nós mudamos todo o conceito no meio do caminho agora, no início desse governo. Então nós vamos ter 3 tipos de atividade dentro do contraturno escolar, né, Uhum, escola, complexo esportivo, centro de referência educação em tempo integral. O complexo esportivo, eu não sei agora a retomada das obras, para que até o final do ano nós deixamos ali o complexo pronto, porque a gente vem com outra novidade também, essa é uma novidade que eu acho que vai ser muito bacana, que é a partir de janeiro colou de férias da nossa rede de que educação. Então a ideia legal. nossa é que o aluno não está na escola, nós vamos abrir o complexo esportivo ali para que a gente possa ali levar as crianças para lá, para competição, gincana, aulas, vai ser um negócio bem bacana. Nós estamos desenhando isso já entre Secretaria de Bem-Estar, Secretaria de Educação. Nós estamos fazendo um trabalho muito legal de estruturação dessa coluna de férias que a gente pretende já colocar em janeiro agora, em prática, né? Não vai dar para colocar os 9.000 alunos, que é aluno demais da Sim. conta, né? Mas nós vamos fazer um trabalho bem legal ali para poder pegar essas crianças nas férias, deixa com a gente aqui com a prefeitura, fazer um trabalho de educação com eles, de proteção, de alimentação. Nós começamos a usar o complexo esportivo. O complexo esportivo em si, a partir do ano que vem ele pronto, de segunda a sexta, né, no período de aula, no horário de aula, ele fica exclusivo para educação Uhum. e para os projetos sociais, ele não é aberto à comunidade. A partir de 6 horas da tarde até meia-noite, a gente deixa o complexo aberto para a população utilizar de segunda a sexta. E final de semana, sábado e domingo, está 100% aberto para a população, igual é o Oreião utiliza. Uhum. Então, nós vamos fazer ali um trabalho diferenciado com as nossas crianças, vocês podem ter certeza disso aí. Muito legal. A gente falou de 2 setores que estão avançando, mas Lagoa Santa ganhou um novo problema com esse crescimento, que é a segurança. Você tem olhado para isso? De que forma que você tem visto esse segmento aqui? Que nunca foi um problema realmente, né, Brenda? A gente sempre teve uma cidade muito segura. Sempre tivemos, as pesquisas mostraram isso, mas de um tempo para cá ela já mostra uma luz amarela ali de um, de um problema que a população começa a enxergar. Então a gente está hoje finalizando uma parceria público-privada, que está finalizando os estudos, né, de cidades inteligentes, e dentro desse estudo está lá a nossa central de vídeo monitoramento, com 140, 130, 150 pontos de monitoramento espalhados pela cidade inteira, o que tem de mais moderno, espelhado no Smart Sampa, que foi implementado na cidade de São Paulo, para a gente poder trazer essa tecnologia para Lagoa Santa. Então a gente vai ter uma central de monitoramento, né, 24 horas funcionando, com as câmeras espalhadas em pontos chaves do município, com alta resolução, com inteligência artificial, com reconhecimento facial, reconhecimento de placa,
para a gente poder ter aqui uma barreira de proteção. Para qualquer problema que ele seja detectado, a gente consegue tomar de pronto a decisão que tem que ser tomada. Estamos estudando ainda, não posso aqui prometer que vai ter, mas nós estamos estudando a criação da nossa guarda, né, patrimonial também, guarda civil Uhum, municipal. Estamos vendo o melhor caminho, ainda não temos viabilidade para isso, sim. mas estamos trabalhando aqui. Foi recurso para muitas cidades, né. É, mas assim, não é o recurso para implantar é uma coisa, a questão não é só implantar, né, não quer dizer que a gente tem Claro, que tem que pensar que tudo que você faz, você tem que ter sustentabilidade financeira para a continuidade daquilo que você está fazendo. Então a implantação é uma coisa, né, você ter o recurso do custeio para manutenção é outra coisa. completamente diferente. Então nós estamos trabalhando com muita tranquilidade nisso aqui, muito pé no chão, fazendo todas as contas necessárias para a gente poder ver a melhor forma de implementar uma segurança pública melhor. Estamos construindo o batalhão da Polícia Militar, no convênio com o governo do estado. Hoje Lagoa Santa não é batalhão, Lagoa Santa hoje é companhia independente. A gente tem trabalhado junto ao governo que na inauguração e na estrutura física ela foi desenhada e está sendo construída, que é uma estrutura para batalhão, a gente possa, né, já migrar essa unidade aqui, e isso é um ganho efetivo de mais de 40 militares, que aí também traz um plus a mais para a gente aqui de segurança. Com Sim. ações pontuais, estamos fazendo final de semana também, com patrulhamento turístico, então a gente tem trabalhado muito em relação a isso. Eu queria voltar um pouquinho à educação, de um projeto para mim que é um dos mais importantes, eu acabei não falando, sábado a gente vai fazer a ordem de serviço da nova escola Antônio de Castro, vai ser a escola mais moderna que nós vamos ter aqui em Lagoa Santa, mas a antiga escola Antônio de Castro, que fica na Vaz, ela passa a ser a escola da inclusão, a primeira escola de inclusão de Lagoa Santa, que eu acho que isso é um salto de qualidade absurdo na educação. Hoje a gente tem aproximadamente 700 crianças na nossa rede municipal de educação, né, com neurodivergência. Então é um número que vem aumentando cada vez mais e a gente não tem uma estrutura preparada para poder atender isso de uma forma mais humana, mais estruturada. E a gente vai construir o centro de referência, o centro especializado em reabilitação, que vai fazer esse trabalho também, e a escola de inclusão, que vai ser construída, que vai também fazer esse trabalho. Então, eu estou muito feliz dessa possibilidade agora. Nós já estamos desenhando o projeto, eu não consigo implementar enquanto a nova escola de casa não estiver pronta, mas é uma obra que a gente conseguiu um financiamento para eu poder antecipar o prazo de obra. Então, é uma obra que a gente está planejando construí-la em 1 ano, 12 meses, para que eu possa mudar a escola, a atual Antônio de Escola Antônio de Castro para essa nova estrutura e liberar a velha Antônio de Castro para poder se transformar na primeira escola de inclusão de Lagoa Santa. Aí eu acho que vai ser um ganho de educação assim, sem precedentes. Com toda certeza. Caminhando para a gente encerrar, vamos falar do Acelera Lagoa, o que que é esse projeto, como é que ele agrega para a população? O Acelera é um pacote de melhorias que nós vamos fazer em Lagoa Santa, que envolve obras, envolve políticas públicas do município em todas as áreas: saúde, educação, desenvolvimento social, planejamento e gestão, desenvolvimento econômico, infraestrutura e meio ambiente. Então, nós vamos anunciar isso muito em breve para a população, que é um compromisso que a gente tem ao longo desse mandato de fazer as entregas aqui para a cidade de Lagoa Santa. O nome foi dado a isso, Acelera Lagoa, porque a gente quer acelerar muito nesses 4 anos de governo, a gente quer fazer coisas que talvez se botasse no papel, o pessoal pô, vai demorar 10 anos, mas nós vamos tirar do papel desses 4 anos aí, pode ter certeza. Muito legal, Breno, quero te agradecer, obrigada por compartilhar com a gente tanto crescimento. É muito bom ver Lagoa Santa em boas mãos, por alguém que de fato demonstra, né, muito interesse nessa gestão e está aberto também a ouvir a população, né. Eu que agradeço, eu falo que não é fácil, eu tenho um problema que eu me cobro muito, e quando eu me cobro muito, eu acabo cobrando a minha equipe também muito, né, eu vivo a cidade 24 horas por dia. Então eu saio de carro, na rua, já vejo uma coisa ali, eu pego o telefone, arrumo isso, tem que fazer aquilo, e o desejo de acertar é muito grande, né, então o desejo de acertar, o desejo de entregar, ele é muito grande, né, e isso acaba te fazendo muito mal também, né, não tenha dúvida, porque é muito estressante a vida de prefeito, Te suga muito, né. demais da conta. Quando você tem amor, quando você quer entregar, quando você quer realizar, sabe, é muito custoso, porque a cobrança das pessoas é muito grande, né, a
A necessidade de retorno é quase que imediata. As pessoas às vezes não conseguem entender que a gente não consegue abraçar o mundo e fazer tudo ao mesmo tempo. Parece simples, né, mas você tem o dinheiro, você tem a gestão nas mãos, é só Não, fazer, mas não não é. é, é muito complicado, né. A gente bota prioridades, a gente acaba trabalhando em muitas frentes ao mesmo tempo, mas é custoso pessoalmente, é custoso, né, em todos os sentidos. Eu falo que as pessoas, muitas vezes não medem as palavras, né. É muito Sim, fácil atacar, esquece que você tem família, que você tem esposa, que você tem filho, né. Então é muito fácil atacar, é muito fácil as pessoas, fazerem cobranças que muitas vezes a cobrança não tem que ser feita nem para o prefeito, sim, às né, vezes mas nem é competência é muito dele. muito mais fácil você bater na porta do prefeito e cobrar do prefeito, que cobrar do governador, cobrar do presidente da república. Sim, Só que na hora que a gente vê hoje o pacto federativo que foi feito, 70% de tudo que se arrecada no Brasil fica no governo federal, 20% fica no governo estadual e 10% fica nos municípios. Só que a vida das pessoas é no município. total. Então quando se cobra uma saúde pública, a saúde pública é tripartite, obrigação do prefeitura, do prefeito, do governador e do presidente. É, e se acontece na cidade, é culpa do É culpa prefeito e do tá ruim prefeito, a é culpa cidade. do prefeito, né. A gente vê hoje, principalmente anos eleitorais, você vê Brasília é uma preocupação, é um alerta vermelho para todos os prefeitos, as pautas bombas, né. Então, você vê várias leis sendo tramitadas, sendo aprovadas, que elas geram impacto na prefeitura. Não que não sejam necessárias, mas eu acho que elas têm que ser muito bem discutidas, né. Então você pega uma isenção de imposto de renda, mais que justo, estava congelada a tabela, tem que corrigir anualmente a tabela sim. Mas o governo federal, ele fez uma propaganda que o presidente apareceu, os deputados apareceram para os prefeitos pagarem a conta. Aí não é justo. A gente vê pisos salariais sendo votados sem o devida compensação por parte do governo federal, que é o grande arrecadador desse município. A conta fica para o prefeito pagar. Ninguém chega para o prefeito e fala: "Ó, você consegue pagar essa conta?" Ninguém chega para o prefeito e fala isso. Ou Simplesmente eu vou te sugerir, né, tô te tirando essa renda, mas vai vir uma outra, tem um outro tem uma lugar para compensação para a compensar. gente poder fazer, porque dinheiro no Brasil tem muito, a gente sabe disso. É muito mal aplicado. A gente consegue ver aí absurdos que a gente consegue ver hoje pela imprensa, né? Ah, tantos bilhões jogados no lixo nisso, tantos bilhões sendo investidos naquilo, tantos bilhões sendo roubados aqui. Então, dinheiro tem muito. Uhum. Eu acho que tem que ser, tem que ter uma discussão maior, tem que rever esse pacto federativo para que os municípios possam, né, ter um poder de decisão maior, porque a vida das pessoas está no município. Você vê a reforma tributária que foi aprovada no Congresso Nacional. O ISS, que é o Imposto sobre Serviço, era um imposto municipal. É um imposto que você pagava, ele caía direto na conta da prefeitura para poder ali fazer os investimentos. Com a reforma tributária, esse imposto deixa de ser municipal e passa a ser federal. É o governo federal aumentando a sua participação na arrecadação, diminuindo a participação do município na arrecadação, mas cada vez mais colocando obrigações para o prefeito fazer. E não existe a contrapartida para que aquelas obrigações sejam cumpridas. Então eu falo que hoje administrar uma cidade não é fácil, é muito difícil. As decisões que a gente tem que tomar aqui no dia a dia da prefeitura, como o passe livre que nós temos de estudantes, que era um sonho, um pleito antigo, né, a gente tomou essa decisão com muito pé no chão. Quando a gente abaixou o preço das passagens do transporte público, né, que era uma reclamação absurda, uma passagem a 5,60, ida, 5,60 volta, que a gente teve a coragem de segunda a sexta passar para R$ 4, final de semana passar para R$ 2, é uma decisão que gera um impacto financeiro para a gente, porque a gente tem um subsídio do transporte público, hoje ele é subsidiado, coisa que não era antes. E a gente fez isso tudo com trabalho para poder o comerciante ter uma economia, ele conseguir gerar mais economia para poder o retorno voltar de outra forma, a gente conseguir ter mais passageiros na linha do transporte público também, sabendo a nossa responsabilidade com o subsídio. Então, as decisões que a gente toma, elas são muitas, são muito pautadas em números, decisões técnicas, em muito estudo. Não sou precipitado em tomar decisão, não tomo decisão de qualquer maneira, porque eu entendo que qualquer decisão que a gente toma, é o que eu falei, eu tenho que ter sustentabilidade financeira ao longo do prazo, ao longo do Uhum. tempo. Não adianta eu tomar uma decisão aqui para lá na frente eu ter que cancelar aquela decisão tomada, né. Hoje, na hora do almoço, eu
quase que eu não consigo sair para almoçar, né, o dia a dia nosso era muito agitado hoje, Corrido. né, muito, muito. Mas hoje eu desci correndo ali, fica ali no que é pé do Magazine Luiza, no sexto andar, almocei ali no restaurante que fica em frente. E estava almoçando, eu vi mais ou menos 13h, um ônibus passando, o nosso ônibus do transporte municipal, né, Sim, com as suas Lagoa Viva, o ônibus lotado, eu nunca tinha visto um ônibus tão cheio. Né, eu olhei aquilo com calma assim, gente, era tudo estudante pelo que eu vi, porque já estava tudo uniformizado, né. Eu falei assim: "Olha o passe livre dando certo aí, ó, a turma tá tá andando, usando. tá usando". Então quer dizer, isso nos dá uma gratificação de saber que está no caminho certo, Sim. né, sabendo que nós também vamos errar, né, nós somos seres humanos, nós não somos infalíveis, mas eu acho que o mais importante hoje no gestor de administração é você ter humildade e saber que errou, vamos consertar, né, você tem uma pedra no caminho ali, se aquela pedra está no caminho, não é para você poder pular, talvez aquela pedra está ali para te mostrar que o caminho não é aquele. Uhum. Então a gente tem essa humildade de, quando erra, reconhecer o erro, de buscar o caminho correto para poder fazer os acertos. E a gente vem trabalhando assim, e Deus tem ajudado bastante que as decisões que a gente tem tomado ao longo do mandato aqui são decisões assertivas, né, e está mostrando que nós estamos no caminho que é um caminho de melhorar a vida da nossa gente, melhorar a vida da nossa cidade, de deixar um legado bonito, né, para gerações futuras, que eu acho que isso que é o mais importante, é a gente ter tranquilidade de poder andar na cidade cabeça erguida, de poder andar na cidade com tranquilidade, sem medo, sem nada. Eu vivo a cidade, eu estou direto, final de semana fazendo compras, supermercado, estou no bar, e vou com tranquilidade, né. E esse final de semana eu estava no num dos supermercados aqui em Lagoa Santa, aí o Uhum. rapaz me parou na fila lá e falou assim: "É, prefeito, nada melhor do que andar de cabeça erguida, né". Você não tenha dúvida, cabeça erguida e tranquilidade, botar a cabeça no travesseiro e dormir, Sim. sabendo que está fazendo o melhor e está fazendo da forma correta. E ter essa acessibilidade também para a população, né, para chegar e conversar com você. É sempre conversa, né. Tem a fama de bravo, mas quem conhece o Breno mesmo sabe que é de coração aberto, é um cara muito receptivo com as coisas, né, sou muito verdadeiro, então às vezes as pessoas confundem isso. Se eu tiver que falar não, eu vou falar não, se eu tiver que falar o sim, eu vou falar o sim, eu não vou ficar enrolando ninguém. Então às vezes as pessoas confundem isso, né, de ser uma pessoa verdadeira, e talvez está mal acostumado com aqueles políticos que dão tapinha nas costas, que Sim, promete tudo e não cumpre nada, que só fica rindo, né. que fala assim Então para todo mundo e não faz eu nada. não eu não sou essa pessoa, né, eu não estou aqui para enganar ninguém, eu não preciso disso. Então, às vezes as pessoas confundem você ser verdadeiro, talvez não estão acostumado com essa política, né, a política da verdade, né, tem gente que ainda consegue, ainda prefere, tomar um sim ser enganado do que tomar um não verdadeiro, né, Uhum. tem gente que prefere isso, né, eu não sou essa pessoa, sou uma pessoa mais na minha, sou uma pessoa mais reservada, mas estou trabalhando aqui para poder deixar um legado bonito para Lagoa Santa. Muito obrigada mais uma vez, Eu Breno. que agradeço. É isso, esse foi o Papo de Impacto com Breno Salomão, prefeito de Lagoa Santa. A gente se vê na próxima. Até mais.